que eu já gostaria de comentar com vocês é que o princípio do reconhecimento, ele, ele é um princípio que eu tenho estudado há já algum tempo e que hoje eu estou lançando as bases desse princípio dentro da estrutura psíquica, dentro da psicanálise. Eu estou fazendo um trabalho, hoje estou fazendo a primeira apresentação desse trabalho e realmente para mim vai ser uma honra poder apresentar esse trabalho para vocês, juntamente com a Tati, com a Tatiane, né, com a Tatiana, filha da minha grande companheira, da minha amiga, da minha esposa, né, da Almaísa, irmã do Alexandre. Então nós vamos apresentar pela primeira vez para mim o que vem a ser o princípio do reconhecimento. Vamos esperar apenas que as pessoas entrem. Enquanto as pessoas não entram, vamos mandar aviãozinho. Oi, Tati, tudo bem? Você entrou. Daqui a pouco nós vamos mandar aviãozinho. Bota bastante coraçãozinho aí, porque é bastante importante que a gente saiba. E, olha, aí existe uma caixinha de perguntas, né? A caixinha com ponto de interrogação. Por favor, vocês coloquem aí as suas dúvidas para que a gente possa respondê-las. Tati, eu vou te chamar aqui para a gente começar o nosso princípio do reconhecimento. Ué, por que não está vindo agora aqui? Que não está... Ué? Para variar um pouquinho, meu Instagram, ele de vez em quando ele dá uma... Boa noite, Clélio, boa noite. Olha quem está aqui. Muito bem, Albini. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Adriane. Tati, eu não estou conseguindo te chamar. Puxa vida. Cliquei aqui no convidar, cliquei aqui. Tati, pede para entrar aqui para mim. Isto, vamos ver se consigo agora. Tati, beleza. Aguardando, Tati. Muito bom. Boa noite, Adriele. Como é que você tá? Tá tudo bem? Olha quem está. Oi. Tudo bem? Eu, para variar, estou me batendo com o meu aparelhinho, né? Só para variar. Só para variar. Olha, Tati, nós Não tem estamos hoje já problema. aí com algumas pessoas bem legais aí já nos vendo, né? Já estamos começando. Ai, ai, ai. Estamos começando bem. Estamos começando Ai, bem. ai, ai. Por Então, exemplo, vamos que nem lá, né? a Adrielen, por exemplo, ela é uma garota extremamente esforçada. Essa menina, nossa, é nota 10, sabe? É muito esforçada mesmo. E gosto muito dela. Sem contar a nossa querida Maísa, né? Ah, tá. Essa daí. Essa não pode. Essa não pode deixar de lado. Mas, Tati, me conta uma coisa. Faz a tua Oi. apresentação, se apresenta um pouquinho aí e vamos começar daí a falar do princípio do Hum, reconhecimento. Eu já falei para o sim, pessoal que é a sim. primeira vez que eu estou apresentando esse resultado desse estudo que foi feito sobre o princípio do reconhecimento. Tá? Se apresenta aí, Ô, Tati. responsabilidade, hein? Muito grande. Você apresentando isso. Então, gente, eu sou a Tati Lamy, sou
Agora o Jackson vai ficar sabendo agora nesse momento. Sou terapeuta da Casa Próspera. Oh! Parabéns, Tati! Obrigada. Parabéns! E junto com, né, na minha página agora, eu estava como personal organizer e passei de personal organizer para personal organizer da nova era, porque meu intuito era justamente a parte interna, né, das pessoas, né? E junto com a terapia da casa, virando terapeuta da Casa Próspera, então fechou. Então agora é autoconhecimento, Casa Próspera, organização, mas tudo interno. Tudo o que a gente precisa mudar em nós para transformar o que está à nossa volta. E ter essa autorresponsabilidade. Muito então, bom, Tati. Agora Nossa, já fiquei estou feliz. como terapeuta. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Sabe, Tati, eu estava até ontem, eu comentei com a Maísa, que uma das coisas que eu tenho visto em lives e que eu tenho, o Volami também entrou, que bom, vô. Oi, vô! Que eu tenho visto em lives e que realmente me deixa assim bem preocupado nas coisas, é que tem muita gente afirmando que para você fazer uma mudança, basta você querer e você muda. Ah, não. Nossa, o caminho não é esse. Não é O tão caminho simples. não é esse. Sabe? Não Pô, é tão simples. sabe? Então foi uma coisa assim que eu resolvi, inclusive, comentar, justamente que nós vamos falar hoje, vamos começar já a falar do princípio do reconhecimento, e realmente preocupa esse fato das pessoas acharem que a coisa é muito fácil, que o caminho, que está tudo bem, que vai simplesmente... É realmente uma coisa que eu vi numa live ontem, por sinal, ontem à noite teve a live do Clélio e do Cherry, maravilhosa, fantástica a live deles. E eu vi uma outra live, hoje de manhã também, eu vi uma live, uma ou duas lives hoje de manhã, em que as pessoas falam, não, mas se você não resolver, as coisas se resolvem por si. É uma verdade. Não, as coisas se resolvem mesmo por si. É a mais pura verdade. Sim. Tanto é que a hora que você morrer, resolveu. Acabou, fim. Resolveu, acabou. Sabe? Elas vão se resolver. Não quer dizer que vai se resolver da forma correta, mas vão se resolver. Pois é, aí já é outro departamento, né? Aí, veja, Tati, eu preparei um negocinho aqui, bem rapidinho, porque as pessoas às vezes me perguntam o que é uma neurose, o que é uma psicose e o que é uma perversão. Uhum. São as três instâncias principais do que está aqui, do que nós estamos passando hoje por causa da pandemia. Então, eu vou dar um exemplo, Tati, tá? Para que as pessoas entendam o que é cada uma das coisas. Tá? Vamos supor que você tem uma continha de somar para fazer. 2 mais 2 igual, certo? Então, 2 mais 2 igual. Uhum. Quando eu sou um neurótico, eu digo que 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Não me interessam outros valores, porque 2 mais 2 tem que ser igual a 4. Então eu estou preso à realidade, porém eu não aceito essa realidade. E eu fico recorrendo em situações tentando provar que essa realidade realmente existe. Por isso eu fico louco. Neurótico. Neurótico. Isso é neurose. A psicose. 2 mais 2 é igual a 3.
E se não for igual a 3, as vozes estão me dizendo que você está errada. E se você está errada, eu vou. Ó, as vozes estão me dizendo. E eu vou te matar. Esse é o psicótico. Uhum. Ele se aparta da realidade e cria uma realidade própria. E quem for contrário a essa realidade própria é contrário à vida. Por isso que ele tem que matar primeiro. Uhum. Certo? Não que todo psicótico venha a cometer homicídios, venha a cometer crimes. Certo? Existem os psicóticos que são os psicóticos calmos, em que eles não cometem crimes, mas eles se destroem completamente. E tem o perverso. Por exemplo, o perverso diz o seguinte: 2 mais 2 é igual a 3, 4, 5. O que é que eu ganho com isso? Ah, legal, então você vai me pagar um jantar, então é igual a 5, porque você quer que eu pague um jantar. Então ele perverte a lei. Uhum. Ele perverte a situação. Então essa é a grande diferença do que é o neurótico, o psicótico e o perverso. Uhum. Começamos a nossa live, Tati. Começamos. Legal? E daí, Tati? Tati, o que é um princípio? Você sabe? O princípio é o Uhum. começo. É o Isso início. mesmo. É o início. É o início de qualquer coisa. Né? Uhum. Existem diversos tipos de princípios. Uhum. Existe, por exemplo, o princípio religioso. Uhum. Quando é que começa o princípio religioso? O princípio religioso começa dentro do nosso núcleo familiar. Quando a Adrien está perguntando, essas definições são de Freud, Jacques? Não exatamente de Freud. Essas definições que eu acabei de dar entre neurose, psicose e perversão, elas são de diversos cientistas dentro da psicologia e de diversos filósofos. Né? Na realidade, o 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 igual a 3, 2 mais 2 igual a 3, 4, 5, etc. Na realidade, foi uma forma em que na faculdade eu criei para resumir o que era neurose, o que era psicose e o que era perversão. Apesar que isso daí tem na internet, tem em um monte de outros lugares. Né? E se está na internet é mais pura verdade, ou não é? Não necessariamente. Bom, mas falando do princípio. O princípio religioso, então, começa na nossa mais tenra infância. Sim. Né? E o princípio religioso ele é curioso porque ele começa não necessariamente através de uma religiosidade. Ele começa através de uma comparação. Como é que começa através de uma comparação? A comparação ela ocorre no princípio religioso quando a gente está numa reunião de família, por exemplo, e na reunião de família a gente é pequenininho, lá 3, 4 anos de idade, certo? Isso eu fiz com as minhas filhas, você fez com as suas filhas, a avó Maus e o vô Lamin fizeram com a Alma Isa, e assim por diante. É assim. É assim que a coisa acontece. Filhinha, agradeça a Deus pelo alimento que você tem. Uhum. A criança muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está falando. A maioria das vezes não sabe. Mas ela junta a mãozinha e fala, eu agradeço. Aí começa o princípio religioso. E aí você chega para outra criança que não faz e fala, ó, tá vendo? Ele faz, ele agradece a Deus. Agradeça a Deus também. Né? Uhum. Esse é o princípio. É assim que começam os princípios. Sim. É dessa maneira que começam os princípios.
Tá? Agora, só não me deixe falar sozinho, viu? Porque senão eu faço. É que você está iniciando, você está dando aquela introdução, É, né? Dentro do depois do princípio, né? Que foi Não, exatamente o tá no princípio. princípio, tá no princípio. Então eu tô Mas deixando, eu então, tô deixando. é dessa maneira que começa, então, os princípios. E os princípios, eles são extremamente importantes na nossa vida. Né? Uhum. Então é que muitas vezes você olha para uma determinada pessoa e diz, essa pessoa não tem princípios. O que é que significa dizer que uma pessoa não tem princípio? Na realidade, é um erro. Não é bem assim que deveria ser falado, mas se entende, né? E aí, É, quando fala não tem princípios, você entende, não teve uma base, não teve uma educação, não teve, né, uma ética, mas o princípio não necessariamente a palavra, que é o que a gente gosta, né, de definir a palavra, princípio, não necessariamente seja isso, né? ó, acabou de entrar uma barrigudinha. Barrigudinha! Que delicado você! Eu já não falo mais barrigudinha, eu falo o Alessio tá vindo. Aí chega primeiro. O Alessio está aí. O Alessio tá aí. Você veja que bacana, né? Porque quando Freud define os princípios da psicanálise, né, e aí sim a gente entra dentro de princípios muito bem estruturados. A Mouse, a Márcia, que acabou de entrar também, é uma pessoa também maravilhosa. Também está fazendo sabonete caseiro. Está É. fazendo sabonete caseiro. Muito legal, né? Mas se a gente for falar de todo mundo que entrar aqui, a gente não para mais. Daí a gente não para mais. Então, veja, Tati, quando Freud inicia com a ideia. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou nervoso. Por Por que causa, você tá nervoso? por causa do princípio do reconhecimento. Para mim é muito importante isso. Muito, é um princípio, diga-se de passagem, isso para mim. Mas vamos lá. Então, quando Freud define os princípios fundamentais da psicanálise, Freud ele tentou definir os princípios em função do sexo. Então, por exemplo, Freud define uma neurose como uma tensão sexual reprimida. Ele define uma psicose provocada através de um recalque de um trauma dentro do sexo. E para Freud, praticamente não existia perversão. A perversão veio a surgir tempos depois. Né? Uhum. Então, quando Freud define o princípio do prazer, por exemplo, você já se perguntou por que você está exatamente aqui e agora, Tati? Algumas vezes. Pois é. Algumas vezes. O Gui, por que o Gui está aqui agora? Por que a alma está aqui agora? Por que a Didi está aqui agora? Por que o Volami está aqui agora? Porque só existe um motivo. Porque está sentindo prazer. Sim. Se não estivesse sentindo prazer, não estaria. Então, o princípio do prazer, ele refere-se a nós sentirmos prazer e evitarmos a dor. Porém, esse princípio do prazer, ele vai além de apenas sentir a dor e evitar, de sentir prazer e evitar a dor. O princípio do prazer, ele está ligado intimamente a você sentir um prazer imediato. Você não transfere o prazer. E esse prazer imediato, então de Rodrigo entrou aqui, não sei nem quem é esse cara, mas esse prazer imediato,
ele ocorre de uma forma em suprir os nossos instintos. Compreende? Então, seja instinto de fome, seja instinto de sexo, seja instinto de desejo. Então, os nossos instintos, né, eles têm que ser supridos na hora. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas que param atrás de um postezinho para urinar. Entende? O negócio dele é livrar-se da tensão. Eu não vou nem entrar em detalhes disso, porque é melhor. Entende? Esse é o princípio do prazer. Esse é o princípio do prazer. Em uma contrabalança do princípio do prazer, existe o princípio da realidade. No princípio da realidade, você adia o prazer, e adiando o prazer, você tem uma maturidade. O princípio da realidade e o princípio do prazer, eles são contrários. Não no sentido de que o princípio da realidade vai provocar um desprazer. Não. O princípio da realidade ele é contrário ao princípio do prazer porque ele não é imediatista. Deixa de ir atrás do postezinho e vai procurar um banheiro. E isso daí, exatamente isso daí. Entende? Ele segura a emoção, né? Ele segura a atenção. Já entramos no princípio do reconhecimento. Já entramos. Então, com o princípio do prazer e com o princípio da realidade, a gente move muitas coisas dentro da nossa vida. E ao mover essas coisas da nossa vida, ele transforma a nossa vida cotidiana. Porque eu tenho fome, mas eu adio essa fome. Né? E ao adiar essa fome, eu tenho uma maturidade no conversar sobre ele. Né? Muito bem. Qual é a relação que pode existir entre os diferentes princípios e a neurose? Que é o que nós estamos vivendo no processo de hoje. Nós estamos vivendo um mundo neurótico. Então, as pessoas dentro de casa, elas estão tentando suprir as suas necessidades de forma imediata. Princípio do prazer. Por exemplo, a live, ela supre uma necessidade quase que imediata. É o princípio do prazer. Porém, você adiar esse princípio do prazer, você cria uma tensão. Criou tensão, criou neurose. E aqui surge um troço muito importante para a gente falar, né? Que às vezes as pessoas me perguntam, mas escuta, Jackson, a pandemia, ela deixou as pessoas mais neuróticas e acabou causando problemas muito maiores do que a simples virose. Com certeza. E as pessoas, né, e as pessoas estão se jogando, né, estão se taxando. Presta bem atenção na palavra. Estão se taxando de pessoas neuróticas. Mas na realidade não é uma neurose. E aí entra um detalhe bem importante, né? Que é o detalhe de nós termos... Veja, você sabe que existe uma frase, Tati, que diz o seguinte, né? Que a ocasião faz o ladrão. Já ouviu falar essa frase? Já, várias vezes. Pois é, essa frase está errada.
A Uhum. ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Exatamente. Porque o ladrão já está lá dentro. Ele O já ladrão já é entende, o né? neurótico. Já entende, ele já Exatamente. sabe. Ele Uhum. somente vai aproveitar a ocasião para fazer isso daí, Pôr pra fora. para pôr para fora. Entende? Então a ocasião não faz o ladrão. Ele simplesmente revela o ladrão. Deixa eu matar a curiosidade do vô, rapidamente, não só do vô, né? Não só do vô. Sobre o princípio do reconhecimento. O que vem a ser o princípio do reconhecimento? Eu acabei de te falar que as pessoas se taxam, se vestem uma carapuça em função dos problemas. Por exemplo, eu canso de ver pessoas que dizem eu tenho TDAH. TDAH, ou eu tenho um processo de psicose, ou eu tenho... Não, você não tem. Você se reconhece como. Exatamente. Nossa, isso me irrita de uma forma assim, monstra. É impressionante. Então, por exemplo, a diferença, entrando no teu campo, Tati, entre o que é um colecionador e o que é um acumulador, que nós falamos, inclusive, na live passada, né? Como é que ocorre isso dentro desse processo do reconhecimento? De uma maneira extremamente simples. O colecionador se reconhece. E o acumulador não reconhece. Uhum. É que tem que ter um. O princípio do reconhecimento é que você é aquela necessidade de você se pôr dentro de um padrão social. É a Isso, necessidade de estar nesse padrão social. E, e não necessariamente você é desse padrão social. isso mesmo. Então, a pessoa se força a estar dentro. Ela se reconhece como tal, mas a sociedade não reconhece ela como tal. Sim, exatamente isso aí. Então, E, é, e, é e, aí que tem o porém. e Porque, aí que a coisa principalmente, pega. essa neurose aí que você falou, essa diferença de colecionador e acumulador é justamente isso que você falou. Na verdade, o que eu entendo é que o acumulador ele se reconhece como um colecionador. Porém, a sociedade reconhece ele como um neurótico, Isso mesmo. como um uma pessoa que tem um transtorno que é a realidade, ele tem um transtorno, mas para ele é um colecionador, porque ele taxou esse reconhecimento, que nem você falou, taxou esse reconhecimento que ele não tem um problema, ele só é um colecionador. Então, para você tirar essa visão dele, é que é muito difícil. E para ele, se ele é como se assim, se eu não sou colecionador, eu sou o quê então? Perde a Ele se identidade. perde a identidade. Porque para poder suprir essa necessidade, ele se taxou, né, se reconheceu de forma errada como um colecionador. Para poder suprir o problema que ele tem, né? Toda essa neurose dele ali, ele se taxou assim. Então, se você tira isso dele, ele é o quê, então? Então, não dá simplesmente para você tirar isso dele. Dá para Isso mesmo. simplesmente, não, você não é colecionador e pronto, acabou. Não, você tem que transformar essa realidade dele. Ó, o vô está dizendo aqui, não só social, mas também da autoestima. Vô, exatamente isso.
também. Porque muitas vezes nós perdemos o nosso reconhecimento, nós não nos reconhecemos. Por exemplo, nos casos da Maria da Penha, né, nos casos da agressão, que a agressão da Maria da Penha, muita gente acha que simplesmente a agressão tem que ser a agressão na base da porrada. Não. Não. Uma agressão psicológica é 10 vezes pior do que uma porrada. Porque ela vai minando a pessoa. Exatamente. E vai deixando com que a pessoa não se reconheça mais. E é mais difícil dela perceber que ela está passando. Muito difícil, muito difícil. Hoje de manhã eu estava conversando com a Alma a respeito disso. O que eu vejo dentro desse problema do reconhecimento, né, do que é o reconhecimento da pessoa, você imagine uma teia de aranha, certo? Aonde na teia da aranha você vem encontrar exatamente todas as dificuldades que você tem. E a aranhazinha está lá no meio da teia. O perverso está lá no meio da teia. Com a teia armada com todas as tuas fraquezas, todos os teus pontos fracos. E de repente você vem e cai nessa teia. Quando cai nessa teia, o que o perverso faz? Ele reconhece quais são os teus pontos fracos e ele faz uma atitude contrária. Então, por exemplo, se uma das suas fraquezas é você não ter o elogio, ele vai lá e te elogia. Só que imediatamente ao elogio, ele te coloca 3 degraus para baixo. Ele, com atitudes, ele te desvaloriza. Então é a mesma coisa do cara. Eu te dou uma flor e por trás te empurra uma vassoura. Entende? Então, esse princípio do reconhecimento, ele é um troço tão sutil, que em clínica as pessoas não percebem o reconhecimento acontecendo, ou não acontecendo. Outro exemplo que eu vou te dar do princípio do reconhecimento, que até foi uma pergunta que eu fiz para as pessoas hoje. Dentro do teu trabalho, certo? Você trabalha única e exclusivamente em função do salário? É o salário que te move ao trabalho? O que te move para trabalhar? Por que nós trabalhamos? Por exemplo, você no banco, Tati. Quando você estava no banco, por que você era tão descontente no banco? Pela falta do reconhecimento. A falta do reconhecimento. Só que ele é tão sutil que só vai se tocar nisso muito tempo depois. Sim. Certo? Por que nós... E o pior é quando você você não tem esse reconhecimento, né? Independente no que você esteja, você não tem esse reconhecimento. As pessoas não entendem que estão à sua volta, que não só para você, mas para elas, ninguém entende qual é o grau de importância do reconhecimento. E deixa isso de lado, como se reconhecimento fosse nada. Reconhecimento é você. Exatamente. Reconhecimento é você. Se você não tem o reconhecimento, independente de onde for e como for, quem é você? Exatamente. Então, isso é tão importante, que se você não
Se você não tem isso, onde você estiver, você tem que sair disso. Você tem Sim. que ir em busca do seu reconhecimento, porque isso faz você realmente ser realizado na sua vida. Não é dinheiro, não é isso, não é fama, não é o seu reconhecimento. As pessoas reconhecerem quem você é, no sentido do que você gosta, do que você está fazendo, do que você tem prazer. Você está ali, tá fazendo tudo o que você gosta, da forma que você gosta. E as pessoas reconhecerem isso em você, você não precisa de mais nada. Exatamente isso. Não precisa de mais nada. Exatamente isso. Inclusive, você, veja, o vô está perguntando se este assunto do princípio do reconhecimento, não sei se ele está perguntando. Esse assunto do princípio de reconhecimento. Eu acho que é reconhecimento, né? Mas veja, vô, o que ocorre, por exemplo, por que muita gente trabalha em trabalhos voluntários? É só pelo prazer de trabalhar? Em trabalho voluntário? Ou pela obrigatoriedade? Por exemplo, ser mesário, né, é trabalhar em trabalho voluntário. Mas é obrigatório? Não, não é obrigatório. Basta você pagar multa e você não vai. Mas por que você vai? Porque está acima do prazer. Porque quando você está lá e a pessoa te dá a carteirinha e te diz bom dia, talvez nunca ninguém te disse bom dia. Nunca ninguém te reconheceu como pessoa. Né? Na área de trabalho deve ser abordado mais detalhado. Veja como o mercado trabalhou, de trabalho mudou. Sem sombra de dúvida, Lu. Sem sombra de dúvida. Você vê, o princípio do reconhecimento, não com esse termo, não com esse nome. Ele começa em 1927. Quando foi feito um estudo, uma experiência chamada de Hawthorne, numa empresa, como é que era o nome da empresa? É Western Electronic Company, nos Estados Unidos. Eles queriam medir a eficiência, a produtividade do funcionário em função do ambiente de trabalho e da valorização em termos salariais. Eles fizeram uma experiência em várias etapas e eles chegaram a algumas conclusões fantásticas. Por exemplo, uma das conclusões que eles chegaram era do comportamento social do empregado. E aí entra, vô, exatamente o que você falou em relação às tecnologias e ao momento que nós estamos vivendo. Eles perceberam que os trabalhadores, eles não agem ou reagem de uma maneira Oi, oi. Voltou? Voltou. Voltou? Eu não sei quem que travou. Alguém travou. Para mim, primeiro travou a tua imagem, depois aí travou a minha imagem também. Mas então vamos lá. Tá. Então, repetindo, então, no comportamento social, os trabalhadores, eles não atuavam como indivíduos, atuavam como um grupo. Tanto na forma da ação quanto na forma da reação. Por que isso acontecia? Porque você, no grupo, você não é reconhecido individualmente. Você é reconhecido numa massa. Por exemplo, é a torcida organizada de um determinado time
que fez a besteira. Significa que todos os torcedores fizeram a besteira? Não. Mas foi a massa. Certo? E a segunda, o princípio, a segunda forma é a recompensa e a sanção social. Aí sim entra direto o princípio do reconhecimento. Para a teoria das relações humanas. Certo? A motivação econômica, ela é secundária. É isso que você falou. Você ser reconhecido no banco como sendo alguém é muito mais importante, muitas vezes, do que o salário que você ganha. Com certeza. Com certeza. A pessoa que é uma pessoa voluntária, muitas vezes ela é reconhecida e, sendo reconhecida, ela faz o trabalho voluntário. Né? Eu vou estar dizendo aqui, o uso da inteligência artificial, o trabalho em casa. Veja, a inteligência artificial, daqui a pouco, eu vou fazer uma live especial sobre inteligência artificial. Tá? Sobre o que é a inteligência artificial. Mas veja, hoje nós estamos em home office. Nós trabalhamos em home office e tem um problema? Tem, claro que tem. Qual é o maior problema? Nós perdemos a noção de conjunto. Uhum. Por mais que a gente tenha uma equipe, nós não nos reconhecemos mais dentro dessa equipe. O trabalho passou a ser individual. Exatamente. É evidente que isso vai criar uma tensão e a tensão vai gerar uma neurose. Certo? Você veja, Thalia, olha que troço fantástico que é. Você já se perguntou por que as pessoas pintam os cabelos? Reconhecimento. Reconhecimento. Muita gente chega e fala, não, eu pinto meu cabelo porque eu me sinto bem, me dá prazer, aumenta a minha autoestima. Você quer se reconhecer mais jovem. Você quer se reconhecer. Você quer ser reconhecido por alguém. Sim. Você veja que nível chega o princípio do reconhecimento. Por isso Entende? que eu falei, o reconhecimento é o primordial. É primordial, é o princípio. É o princípio de tudo. Você sabe que eu adoro Freud, né? Eu sou freudiano. Sim. Até debaixo da água, né? Mas Freud, eu acho que ele esqueceu o princípio do reconhecimento. Uhum. Não, veja, não estou querendo ser melhor do que ele. Entende? Para ser melhor do que o Freud, eu deveria nascer mais ou menos umas 20 vezes. Né? Mas que o princípio do reconhecimento ele é além do princípio do prazer, eu não tenho a menor dúvida. Porque para que eu tenha prazer, em primeiro lugar, eu preciso me reconhecer como homem, ou como mulher, é isso que eu ia falar. Ou qualquer outra coisa. É isso que eu ia falar. Para você chegar a ter o prazer, você tem que ser reconhecido. Senão você não vai. Não vai. Sabe? Então, por isso que eu estava nervoso em relação a começar com o princípio do reconhecimento. Porque eu sei que com o princípio do reconhecimento, Tati, nós estamos colocando uma reta, nós estamos colocando um novo caminho a ser seguido. Por exemplo, você, dentro do que você está fazendo como terapeuta da casa, olha a importância que tem o princípio do reconhecimento. É a base. A pessoa tem que se autoconhecer para se reconhecer para transformar o resto. Que daí, aí, por exemplo, você chega na minha casa e tem uma caneta velha, suja, que está em cima da minha escrivaninha. Aí você olha,
Essa caneta aqui você pode mudar, você pode colocar, né? Faz o teu trabalho. Certo? Você tira a caneta de cima da minha mesa, no dia seguinte eu olho, ué, tá faltando alguma coisa. Porque eu não me reconheço mais. Uhum. Daí você vai dizer, pô, mas a caneta então te reconhecia? Não, ela não me reconhecia. Não é que a caneta vai reconhecer, mas ela era um símbolo do meu reconhecimento. Uhum. É nela que eu assinei os meus papéis. É nela que o meu pai trabalhou. É com ela que o meu neto escreve. E de repente ela não está mais ali. Olha a importância que isso tem. Sabe? Então, o princípio do reconhecimento, como eu falei, que eu amo esse troço, então eu falo de uma forma muito apaixonada sobre isso Não, e é daí. complexo, né? Ele é complexo, não é simples. O reconhecimento Não, ocorre em vários fatores e vários símbolos, né? Em vários sem símbolos. E sombra se de você tira dúvida. esse símbolo da pessoa, a pessoa realmente acontece isso. Fala, tá, e agora eu Não, sou o quê? Né? perde o sentido. Você veja, Perde o é, sentido. é um troço bem interessante também de você pensar. Vamos pensar um pouquinho mais em profundidade. Nós estamos com 47 minutos de live, né? Mas só para você ter uma ideia da profundidade que chega o princípio do reconhecimento. Você sabe, você tem ideia do porquê que a gente coloca nas nossas sepulturas a fotografia do nosso familiar? Tudo é princípio do reconhecimento. Cara, você veja onde é que chega isso, cara. Às vezes E, é a e foto, o mas tem o pior, nome completo, a frase, porque a a frase que o frase cara foi o que falava. fez, né? Uhum. Que por sinal, vou fazer um comentário aqui que eu vi um videozinho que o cara gravou e a voz dele para ser colocada no momento do enterro dele. Ah, Todo mundo eu sei. escutar, né? É que nesse caso foi engraçado, né? Porque ele falou, começou como se estivesse batendo no caixão, pedindo para tirar ele de lá, como se ele estivesse vivo dentro do caixão, né? Era isso que ele Pois estava é. falando. Mas olha só, o que o cara quis, mesmo depois que ele morreu, ele quis ser reconhecido que ele era aquela pessoa. Sim, Aquela pessoa que fazia aquelas piadas, que brincava o tempo todo e queria ser aquela pessoa que traz alegria para todos, porque durante o sim. enterro dele estava todo mundo rindo. Então, É, mesmo depois de morto, ele queria esse reconhecimento. vamos ver, dentro Isso das foi hierarquias das necessidades, as pessoas, muitas vezes, param no reconhecimento e não chega à autorrealização, mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, Ercília. Sabe por quê que as pessoas param no reconhecimento? Porque o reconhecimento satisfaz totalmente o seu prazer. Eu sou reconhecido, eu sou alguém. Mesmo que não seja ninguém. Mas eu sou alguém. Por que a mulher, muitas vezes, acaba... Veja, não é o caso geral. Tá? Só aqui fazendo um parênteses, né, Tati? Eu trabalho com a Lei Maria da Penha, na Vara Criminal de Pinhais, fazem 8 anos. E esse trabalho lá me fez ver esse princípio do reconhecimento. Muitas vezes, a mulher, ela sente-se reconhecida quando ela é maltratada. E não é só a mulher. Nós falamos da mulher por causa da Lei Maria da Penha. Mas isso Mas é também porque ocorre com o ela. homem. Sim, mas é porque ela encara aquilo como um reconhecimento.
Sem sombra de dúvida. O reconhecimento ela encara dessa forma. Não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nos detalhes psiquiátricos e psíquicos da coisa, das carências afetivas. Mas quando nós temos uma carência, seja ela no trabalho, seja ela na vida familiar, seja ela na sociedade, quando nós temos uma carência, e nós somos seres carentes, nós sempre necessitamos de um afago. O problema é nós virarmos mendigos emocionais. Aonde eu só vou me reconhecer, Tati, né? Eu somente vou me reconhecer quando alguém me der alguma coisa, senão eu não me reconheço. Então eu acabei de ser um mendigo. Por isso que eu falo tanto a importância do autoconhecimento. Para você deixar de ser esse mendigo de afago. Para você ver que você pode ter o seu reconhecimento de outras formas. Porque isso é uma necessidade que não foi atendida. Que todos nós temos necessidades não atendidas. Na infância começa a necessidade não atendida. Então, se você tem essa necessidade não atendida, você vai buscar isso de qualquer forma. Vai buscar o reconhecimento. Exatamente. E se você não faz o autoconhecimento, se você não busca entender o porquê que você age dessa forma, você se torna um mendigo, né? Nesse sentido. Um mendigo emocional. Então, o princípio do reconhecimento, eu quero que vocês saibam o seguinte, eu estou terminando o livro, O Princípio do Reconhecimento. Né? E quando eu acredito que eu não sei o final desse ano, mas até meados do ano que vem eu lance esse livro. Sabe? Porque é muito importante. Sabe? Eu penso que talvez ele seja a obra da minha vida. Né? E aí entra, por exemplo, a Márcia está perguntando o seguinte, que forte isso, mendigos emocionais. Pois é, Márcia, é muito forte isso. E a maioria da população tem isso, na verdade. Só que Sim. não percebe. Não percebe. Sim. Eu já tive isso, eu ainda tenho em algumas situações isso. Todos nós temos. Apesar de ser forte essa expressão mendigos emocionais, todos nós temos um momento que a gente mendiga esse afago. É uma mendicância. E aqui também, eu quero abrir um parênteses, que aqui eu não estou fazendo nenhum desmérito ao mendigo. Não tem nada a ver com um mendigo que mora na rua, não tem nada a ver. Eu estou dizendo da pessoa que tem todo o poder da escolha nas mãos e não escolhe. Uhum. Né? Mas é também porque não enxerga. Não tem como enxergar. Não tem como escolher se ela não está enxergando. Né? Entende? É aquela velha história, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho me serve. Qualquer caminho serve. E o problema é que geralmente nós pegamos os caminhos errados. É que tem mais caminho errado do que certo, né, Jack? Do que certo, mas sem sombra de dúvida. Então, o princípio do reconhecimento, Tati, contar rapidamente para vocês, que nós já estamos com 54 minutos de live, quando eu falei com a Tatiana, eu coloquei 2 temas para ela escolher a nossa live, que eu falei do princípio do reconhecimento, a Tatiana não tinha a mínima ideia do que era o princípio do reconhecimento. Mas na hora ela me respondeu, eu quero falar sobre o princípio do reconhecimento. Uhum. Né? Foi na hora. Eu sabia do reconhecimento, mas eu não sabia a profundidade do princípio do reconhecimento. Sabe? A profundidade que isso atinge. É fantástico. A Lígia está dizendo aqui, às vezes as pessoas não percebem que está me indicando, mas sem sombra de dúvida.
a maioria não percebe, a grande maioria nem sabe. Sem sombra de dúvida, não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E aí surge eu posso te sugerir o nosso próximo tema, Tati? Pode. Ikigai. Ah! Vamos falar do Ikigai? Vamos falar do Ikigai. Ikigai. Do Tamagotchi. O Ikigai... Nada a ver o Tamagotchi, gente. É o Ikigai mesmo. O Ikigai, ele é uma das filosofias orientais de extrema importância. Tá? Só para vocês terem uma ideia, ele está intimamente ligado ao princípio do reconhecimento. Uhum. Intimamente Ikigai ligado. eu sei muito superficial. O Ikigai eu vou dar uma estudadinha. O Ikigai, ele... Como é que eu vou te dizer? Bem rapidinho. Né, que nós temos 4 minutos lá. Putz, passa muito rápido essa live. Passa, né? Nossa! O Ikigai, muitas pessoas vivem a vida inteira sem atingir um Ikigai, mas realizam diversas coisas. Meta e objetivo é uma coisa. Por exemplo, meu objetivo lançar o livro do princípio do reconhecimento até meados do ano que vem. Esse é o meu objetivo. Mas não é o meu Ikigai. Uhum. Ikigai é um propósito. O propósito que eu quero é poder ajudar pessoas a responder o porquê das suas neuroses. Através do princípio do reconhecimento. Uhum. Entende? Que nem agora há pouquinho. Tudo bem, Sherry? Esse daí é outro genial, o Sherry. Uma grande pessoa. Então, quando nós estamos com o nosso Ikigai, nós temos uma vida mais leve. Mas isso nós vamos falar na próxima live. Na próxima live nós vamos falar isso. Entende? O que nós queremos, né, Tati? É que as pessoas comecem a pensar. A pensar. A agir. A se reconhecer. E lá no Ikigai, Tati, nós vamos responder uma coisa bem importante. Sabe o quê? Você sabe por que você procrastina? Porque tem vários porquês nesse procrastinar, mas geralmente você não tem o seu propósito. Geralmente o que acontece é você ter um prazer imediato. Isso. Aí nós entramos de novo na nossa live de hoje. Tati, nós temos 2 minutos, agora 1 minuto. Bem rapidinho, vamos nos despedir do pessoal. Então, se despeça 30 segundos. Gente, muito obrigada mesmo. Quem não me segue, segue lá. Amanhã tem uma live com a Fran de novo. Segunda-feira, aulão. Vamos lá, gente. Conto com todos vocês lá, acompanhando. Pessoas, foi uma honra para mim poder apresentar o princípio do reconhecimento. Essa live vai ficar salva no meu IGVTV. Tá? E essa daí eu não quero perder. IGVTV. IGTV, isso. Parabéns pelo que você conseguiu.